Olá pessoal, voltamos aqui com nossa aula 4, nossa última aula do curso de Noções de Custos, nosso curso técnico em Desenho da Construção Civil, novamente com o professor Jean Carlos Rodrigues de Brito. Bom, nosso roteiro de aula, pessoal, vai ser modelo PERT-CPM, tá? Tecnologias, que são os programas computacionais para auxiliar aí no desenvolvimento da atividade orçamentária, um glossário para a gente ter uma familiaridade com a nomenclatura dos orçamentos, uma revisão do que foi visto no nosso curso e os exercícios no final, como eu prometi na aula 2. E a nossa bibliografia, tá bom? Então, modelo PERT-CPM é mais uma ferramenta que vai nos auxiliar aí no controle dos orçamentos, né? O modelo PERT-CPM é um método que ajuda que você tenha um controle, tá? Para verificar qual é a atividade que você não pode falhar, né? Como o nome diz, é o PERT-CPM, método do caminho crítico, encurtando o caminho da sua empresa até a melhor gestão de projetos, né? Então, o que é que acontece? Você vai identificar quais são as etapas, tá, que você tem menos folgas, né? Ou seja, são etapas que você já termina uma atividade e já inicia diretamente a outra. Então, você não tem folga, né? Você não espera a outra atividade se concluir para que você venha iniciar outra atividade, tá bom? Então, é uma outra ferramenta de controle do nosso orçamento para que a gente venha verificar se o orçamento está ou não compatível com a realidade, tá? Vamos ver aqui o que é que trata o PERT-CPM. Trata-se de uma metodologia que permite que o gestor identifique uma sequência de atividades dentro da elaboração de um projeto, tá? E que venha ganhar, o que é que ele ganha com isso, né? Ele ganha muito mais controle, tá? Pois caso que as atividades sofram atraso, né, todo o projeto também sofrerá, então ele vai identificar onde acontecem os atrasos, quais as consequências desses atrasos, né? Em outras palavras, o método do caminho crítico apresenta uma sequência das atividades que não pode ser atrasadas, né? Então, como eu falei, não tem folga, então você sabe, se pecar ali, vai atrasar toda a atividade, tá? Isso implica também no cálculo das folgas de cada tarefa, mais adiante mostraremos como fazer. Então, no próximo slide, a gente já mostra aí o modelo do caminho crítico. O que é que acontece? Voltamos aqui para a construção, né? Construção civil, construção de uma casa. Eu só posso iniciar as paredes da minha casa se eu tiver com o meu baldrame liberado, né? E, consequentemente, então, uma atividade vai chamando a outra. A gente chama isso aí no gráfico de Gantt de atividade predecessora e atividade sucessora, né? Como o nome diz, uma vem antes e a outra vai depois da atividade. Então, a que antecede e a que sucede, tá? Então, você tem essas atividades cronologicamente organizadas, porque você só começa a parede se terminar o baldrame, você só começa o baldrame se terminar a fundação, porque não tem como fazer uma casa de outra maneira, com outra cronologia, com outro cronograma, tá? Então, o que é que ele apresenta aí? Esse é um pequeno modelo do caminho crítico, tá? Você pode fazer o seu estudo e vai verificar várias formas de fazer esse caminho crítico. Às vezes eles apresentam com uma simbologia arredondada, outros apresentam com uma simbologia quadrada, outros apresentam em sextavados. Então, tem várias formas de se fazer, né? Eu escolhi essa forma porque acreditei que seja a forma mais simples para a gente entender, tá bom? Então, o caminho crítico, nós temos aí o início e o final, o Izinho de início e o Fzinho de final. Então, aí você tem 11 etapas, né? Você tem 3 aqui, mais 4, mais 3, mais 2 ali, né? Então, tem 12, né? Tem 12 etapas aí a serem cumpridas, tá? 12 etapas. O que é que acontece? Então, cada etapa dessa, do A ao L, você vai atribuir uma atividade. Voltando aqui para a nossa casa, a gente pode atribuir que a atividade A é a escavação da casa, a atividade B é a fundação, a atividade C é o baldrame, a atividade D as paredes, a atividade E a gente pode atribuir as janelas, até chegar lá na nossa pintura, no nosso teto,
né, com a atividade K e L. Então, essa metodologia. Aí esse número do lado já é um número pré-estabelecido de dias para aquela atividade, né? Então, a atividade A vai demandar 6 dias, né? A atividade B demanda 2 dias, a C demanda 3 dias, a D 10 dias, assim sucessivamente, tá? E essas setas são os caminhos que você deve percorrer para, terminando sua atividade, você pode ir para um caminho ou para o outro, né? Você tem essas opções aí, tá bom? Então, o que é que acontece? Nós temos 4 espaços vazios aí, tá bom? O primeiro espaço você vai dizer quando você vai iniciar a sua atividade. Então, vai ser o dia 1, né? O primeiro dia, tá? Então, se são 6 dias, então o primeiro dia vai, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. O outro espaço você vai dizer em qual dia você vai concluir sua atividade. Então, vai ser sexto dia, repete o 6 também. E os outros 2 de baixo, você vai fazer o seguinte, quando você preencher todos esses quadros com essa soma, né? Mas essa soma tem que ser manual mesmo, porque a gente pode confundir, por exemplo, 1 dia mais 6 dá 7, não é assim, você conta 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Então assim você vai construir seu caminho crítico correto. Tá? Não é uma soma de 1 dia mais 6, é os 6 dias, que cada dia é trabalhado. O primeiro dia eu trabalho, eu vou assim sucessivamente até o meu 6º dia de trabalho. Tá? Então a gente tem que ter uma preocupação só para obedecer essa regra. Tá? Então você preenche isso, esses 2 espaços que vão sobrar embaixo, o que é que a gente faz? Chegou lá no L, chegou lá no final, você conta lá o último dia que concluiu a atividade, digamos que seja 40, então 40, aí o L aí não tem 2 dias de atividade, 40 menos os 2, é o 40 e o 39, então no dia 39 você está apto a iniciar outra atividade, aí vai para o J, então sucessivamente, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o que é que eu quis explicar para vocês com essa explicação toda aí do preenchimento, ó. Então, o que é que eu falei? Na atividade A você vê ali o A, né? Digamos que seja fundação, né? Então você tem 6 dias, então começa no dia 1, né? O primeiro dia de trabalho. Então você pega o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então repete o 6 lá, né? Então, assim por diante. O 4 e o 9, ele já vem lá do final, né? Ele já vem lá do final fazendo um contracaminho, digamos assim. Você vem fazendo o contrário, vem subtraindo os dias. Você foi uma vez somando, quando chegou lá no final, ó, terminou no dia 19 lá no K e no L, né? Você botou o 19, aí você pega 19 menos os 2 dias trabalhados, então trabalhou no dia 19, trabalhou no dia 18. Então o L, você repete o 18, né? O K também terminou no dia 19. São quantos dias trabalhados? São 4. Então trabalhou dia 19, trabalhou dia 18, trabalhou dia 17 e trabalhou 16, né? Então repete o 16 no cantinho inferior aí do K. E assim por diante, você vem fazendo o caminho contrário. Aí você me pergunta, mas qual a razão, professor? Você está vendo esses quadrinhos que foram marcados de vermelho e que tem a seta vermelha aí? Esse é o caminho crítico. Por quê? Porque ele tem 0 de folga. Então, quando eu terminar a atividade G, tá? Eu tenho 0 folga para iniciar a atividade C, eu tenho 0 folga para iniciar a atividade G, né? Eu terminei no dia 3, ó, no dia 4 eu já começo aí a atividade G, tá? Aí eu terminei no dia 7 a atividade G, no dia 8 eu já inicio a atividade I, tá? Então não tem folga aí, você vê que a quantidade de dias, né, que eu levo para a atividade é a mesma quantidade que eu executo a atividade. Não tem essa de ficar esperando uma outra atividade, porque tem uma folga, tenho que esperar, por exemplo, para pintar, eu tenho que esperar a cobertura ficar pronta, né? Nessas atividades aí, o seu trabalho é dinâmico. Então, isso daí te dá uma noção para que você venha acompanhar bem os orçamentos, tá? Bom, outra situação aqui é com relação às tecnologias, tá? A gente já tem várias tecnologias para auxiliar-nos
na questão dos orçamentos, tá? Então, os programas computacionais estão aí, tá bom? Eu escolhi dois, tá? Dois programas, tá? Então, vamos falar aqui do Prestos e do Volare, tá? Que é bem conhecido o Volare, tá bom? Prestos, né? É um programa computacional desenvolvido pela chilena Aminfo, né? O Presto é um software para orçamento de obras que também conta com módulo para o planejamento e controle, né? Com uma interface gráfica bastante simples e parecida com o Excel, né? O Excel é o que a gente costuma usar hoje, né? Mas o Excel, às vezes, dependendo do tipo de orçamento, né? É um orçamento que vai demorar muito para que você venha a ter o final dele, né? Então, dependendo do tipo de obra, do que você está orçando, né? Você vai ter uma grande quantidade de trabalho utilizando o Excel. Então, esses softwares, né? Eles vêm para auxiliar nesse sentido. Então, o módulo de orçamento conta com os recursos, base de dados, né, geração de relatórios, atualização de preços e ajustes automáticos do orçamento. Então, qual é a vantagem desses programas? Eles já estão interligados com as referências de preço que a gente é obrigado a adotar, como SINAP, né, como CINFRA, como o Cicro do DENIT, né? Então, a gente já não se preocupa com o valor a composição unitária daquele preço, né, daquele item de trabalho. A gente só se preocupa em utilizar o programa e o programa mesmo vai fazendo a atualização aí e já lhe dá o preço atual de mercado ou o preço dos índices que são aí aceitos pelos órgãos públicos, tá? Então, tem essa vantagem, tem essa facilidade, porque se é no Excel, você vai ter que ir atrás da planilha de insumos, de composições daquela época que você está fazendo orçamento, e aí você pega manualmente, faz a composição manualmente, item por item, tá? O SINAP ele já te dá uma facilidade, ele te dá a composição pronta, os insumos, a quantidade de mão de obra para cada serviço, quantidade de material. E aí você só pega os insumos na outra planilha, né, e joga lá nas composições. E aí você tem seu preço unitário, tá? Mas é uma mão de obra muito grande. Aqui o Prestos ele já traz uma facilidade e no momento que você está alimentando ele com quantitativos, né, com tipo de descrição de serviço, ele já vai estar fazendo lá do outro lado a composição dos preços para você e os preços certamente vão estar atualizados, né, com a data. Volare, né, 2 Pro, né, o Volare 20 Pro, tá? Então, precisa e sofisticada, né? Funcionalidade, orçamentação do Volare 2 Pro, 20 Pro, permite trabalhar com múltiplas bases de dados, elaborar orçamentos para obras de qualquer tipo de porte, né? Então, a base de dados padrão do Volare é a 20 Pro, né, TCPO, que é outra tabela de composições de preços, né? Então, o TCPO é outra referência, é desenvolvida pela PIN, né? Então, também é aceita e muito aceita, tá bom? Então, referência para profissionais da construção civil, nova versão TCPO, né? Publicada em 2017, conta com a primeira codificação BIM brasileira desenvolvida pela ABNT. Ora, o que é isso? A gente já falou nas nossas disciplinas de desenho, né? Certamente vocês já ouviram aí em outras disciplinas, a tecnologia BIM, alguma coisa sobre a tecnologia BIM, tá? Então, o que é essa tecnologia BIM, tá? Dentro do orçamento? Você visualiza o que eu vou falar agora. É você estar aqui na sua planilha, né, alimentando a planilha, é 200 metros de parede nessa posição, e a tecnologia BIM já vai construindo esse orçamento, o físico, o 3D, né, a estrutura física em modelagem digital para que você venha a visualizar o que é esses 200 metros de parede, onde é que pega esses 200 metros de parede. Se você diz 100% do telhado, então ele já produz lá a interface do Volare com
a plataforma BIM, né, ela já vai reproduzir esses 100% de cobertura feita, né, dentro do seu orçamento em um modelo digital, né, um modelo gráfico, tá bom? Então tem essa facilidade de você fazer o orçamento e ver o que é que você está fazendo ali, ver qual é a etapa, né? Isso é bastante interessante no caso de medições. Você vai lá na obra, você alimenta uma planilha, foi feito 20% de parede, foi feito 10% de piso, foi feito isso, então joga na planilha e a planilha já joga num desenho físico para que você tenha essa facilidade de verificar o que é que foi feito e o que é que não foi feito. No futuro, certamente, todos os órgãos fiscalizadores de obras, todos os órgãos fiscalizadores de serviços vão estar com essa tecnologia, né? E tem até um decreto obrigando que todos os órgãos comecem os seus estudos, né, para a plataforma BIM com relação à fiscalização de obra, né? E todos os projetos também devem ter essa tecnologia sendo aplicada, tá bom? Então a codificação BIM no Volare 20 Pro permitirá a integração de seu orçamento com os outros sistemas, o CAD, né, que usam tecnologia BIM, o que eu falei, né? Ferramentas e relatórios da funcionalidade de orçamentos, ferramenta de modelagem e sumarização construtiva, memorial descritivo, orçamento sintético, orçamento analítico, que a gente teve os conceitos aqui deles, lista de material e mão de obras, curva ABC que a gente viu também, né? Listagem e consistências de etapas e itens, ou seja, você diz que lá na sua planilha, você diz que 100% das paredes estão, aliás, 100% não, você diz que suas paredes estão prontas, coisa de 10%, né? Mas aí você diz que lá suas esquadrias estão prontas 100%, né? Eu não consigo botar todas as minhas esquadrias, porque a parede encosta na esquadria e de certa forma, a moldura da minha esquadria. Então, não dá para imaginar uma obra que seja tão fácil de se colocar as esquadrias dessa forma. Então, você depende da parede para que você coloque aí a esquadria. Ou então, você tem os 10% de alvenaria, né? E tem lá dizendo que você já tem 50% de pintura. Ora, você só pinta as superfícies, né? A pintura de parede, no caso, né? Você só pinta uma parede se a parede existir, né? Então, tem essas inconsistências aí em medições que podem ser identificadas e o próprio programa aí ele vai te fornecer, tá bom? Pessoal, aqui mais uma vez, o resultado final do nosso orçamento deve gerar uma planilha, tá? E esta planilha, mais uma vez, a gente apresentou ela na aula 3, essa planilha ela deve ter esse formato, né? Então, para você ter uma boa planilha, o que é que você tem aí de itens desta planilha, né? Você tem propriamente a coluna item, você vai ter uma descrição dos serviços, aí você tem a referência de onde é que você retirou aquele preço, né? Então, tá aí as referências, geralmente a gente faz do Sinap, né? Ou se for uma composição, uma pesquisa de preço, você coloca aí consulta de mercado, pesquisa de preços, tá? Você tem as unidades, você tem as quantidades, tá? A unidade é para dizer em que unidade você está botando preço naquele produto, né? Às vezes é por metro, às vezes é por quilo, às vezes é por metro cúbico, metro quadrado. Aí você tem as quantidades, né, que as quantidades sim vão ser multiplicadas aí pelos valores unitários e no final você tem aí o total. Do lado você pode até colocar, é opcional, uma memória de cálculo, né? Como é que você chegou naquela quantidade, tá bom? Para facilitar o entendimento aí na planilha. Então a planilha ideal nessas apresentações, tá bom? Aí você tem o nome da planilha, você tem a descrição, você tem o nome da obra, você tem lá em cima as fontes, né? Ou, por exemplo, Sinap, você tem o mês, você tem o BDI, as leis sociais, né? Que a gente já estudou isso daqui, tá bom? Se é ou não é com ou sem desoneração, tá bom? Aqui, como eu falei no nosso roteiro, é um glossário, tá? Para a gente entender o que são, por exemplo, insumos, né? É um substantivo masculino da área da economia e indústria, que significa cada um dos elementos, né? Então, insumos são os elementos que compõem um serviço.
Mão de obra, tradicionalmente designa um emprego manual direto na produção industrial, né? Então, a mão de obra é o emprego dos trabalhadores, né? Da hora de trabalhador. Custo unitário básico, custo por metro quadrado, né? O CUB que a gente citou lá, a gente tem até um exercício agora de CUB para a gente fazer, tá? E custo unitário da construção é o coeficiente da divisão do custo global das construções pela área equivalente na área de custo padrão total, tá? Então, o que é isso? É o valor da obra dividido pela quantidade de metros quadrados total da obra, tá? Custo de construção da unidade autônoma, cronograma de obras, prestação de parcelas e pagamento da construção. A estimativa são custos da construção, em que cada caso particular deve ser considerado, né? É feita uma estimativa, como o nome diz. E a gente estudou esse tipo de orçamento na nossa aula 2, na nossa aula 1, na verdade, tá? Projeto executivo. É o projeto bem detalhado, né, que lhe dá a condição de executar, de fato, aquela obra, dá condição de você levantar os quantitativos corretos, tá? Daquela planilha, tá? Então, o nome é projeto executivo. Prazo contratual, prazo de execução da obra, o orçamento neste documento onde se registram as operações, cálculos, custos, construção, somando todas as despesas correspondentes à execução de todos os serviços previstos na especificação técnica constante da descrição orçamentária, tá? Então, o orçamento é o conceito aí da nossa disciplina. Levantamento de quantitativo é o que eu falei, você se debruça em cima do projeto, do memorial descritivo, para fazer o levantamento de quantitativos, tá? Bom, como eu falei para vocês, temos aqui 4 questões para a gente exercitar e são os modelos aí que vão servir para lhe orientar aí nas nossas atividades. Então, a primeira proposta, o exercício, a partir das informações apresentadas no cronograma financeiro acima, né, no caso nosso do lado, relativa à obra de residência unifamiliar que teve início em agosto e termina em outubro, e em que os valores estão em reais. Julgue os itens subsequentes, só um item, tá? À medida que a obra se aproximou do final, as despesas diminuíram? Não, né? Porque você observa graficamente que ficou mais escuro. E onde está escuro é porque você teve práticas aí de trabalho, né? Então, no primeiro mês de agosto, a gente teve quanto de despesa? A gente teve 1.000, né? Com preparo de terreno, nós tivemos 1.000 com forro, nós tivemos 1.200 com limpeza. Então, aí dá 2.200. Em outubro, só o primeiro item lá, alvenarias e revestimento, foi 2.500. Então, isso aí já é superior ao meu primeiro mês. Então, essa alternativa aí, você iria marcar o né, de errado. Na verdade, fizeram foi aumentar as despesas até o final, tá bom? Qual seria a estimativa de custo global da construção de uma obra com área total de 2.520 metros quadrados, sendo 2.000 metros quadrados de área coberta padrão, né? E 520 metros quadrados de área coberta padrão diferente com coeficiente equivalente, a equivalência em área de custo padrão 0,5, considerando um CUB para o projeto padrão de R$ 850. Então, o que é que você vai fazer? Aí ele nos deu aí 2 áreas, né? 2 tipos de CUB. Ele deu 2.500 total, mas disse que 2.000 era de um preço e disse que 520 era de outro preço. E esse preço era 50% mais barato, né? Esses 520 é 50% mais barato do que o CUB, que o CUB que ele deu foi 850. Então, se é 50% mais barato, é 425, tá? Metade de 850. Você vai multiplicar o 520 pelo 425 e vai multiplicar os 2.000 pelo 850. No final, você vai ter 2.000 vezes 850, vai dar 1.700.000. E os 520 vezes 425 vai dar 221.000. Soma isso tudo, vai dar R$ 1.921.000. Então, esse é o valor da nossa construção, tá? Um exercício simples que você só precisa separar aí esses valores, tá? Calcular o número de telha cerâmica do tipo romana, que pegará em uma residência com área de cobertura de 130 metros, considerando que um metro é coberto com apenas 16 unidades de telha cerâmica do tipo dupla, né? A mesma telha aí. Então, o que é que acontece? Se 1 metro eu cubro com 16 unidades,
Em 130 metros eu cubro com quantas unidades? É só multiplicar 130 vezes 16. Você vai achar aí 2.080 telhas, tá bom? É a última alternativa. Outro exercício, o cálculo do BIDI que afeta os custos total a ser pago por uma obra inclui alguns itens, tais como materiais de construção, impostos e lucros. Ora, materiais não vai no BDI, materiais vai lá no nosso preço unitário. Administração central, mão de obras e impostos, essa daí a administração central vai, mão de obra vai no BDI, né? E aí, é uma dúvida, né? Impostos, administração central e lucros, né? Essa daí sim, tá? Essa daí sim, tá? Porque o imposto vai lá, você paga lá uma alíquota de imposto, a administração central e o lucro tem que estar dito lá no BDI. Então, a alternativa C responderia corretamente. A alternativa B não seria correta, porque mão de obra, ela vai lá no preço unitário também, ela está lá, né? Mão de obra, impostos e lucros, mais uma vez, a mão de obra entrou aí na alternativa D e não responde corretamente nossa questão. Então, a resposta correta seria a alternativa C, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa quarta e última unidade. Esperamos ter esclarecido alguns assuntos da disciplina para que possam ter sucesso na vida profissional, nos orçamentos que vocês irão fazer, né? Como profissionais, vocês terão que ter uma afinidade com orçamento, até mesmo para formular os seus preços de serviços, tá? Então, a gente espera que essa disciplina contribua para que você tenha um conhecimento, tenha um domínio de planilha, né? Utilize um Excel a princípio, né? À medida que os orçamentos forem se engrandecendo, procurem outros programas, né? Procurem, à medida que o orçamento vai precisando de outras ferramentas, vão procurando aí confeccionar esses orçamentos nesses programas que estão disponíveis aí no mercado, né? Eu citei 2 aqui, mas tem mais de 10 programas aí disponíveis, né? Depende dos custos também de aquisição de cada programa, tá bom? Então, boa sorte a todos, um grande abraço, tá? Espero encontrar vocês aí em outras situações, em outras aulas. Essa foi a nossa bibliografia, tá bom? Obrigado.